131.192, que tem como relator a Sua Excelência o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, o relatório trimestral do Tribunal de Contas, da presidência do conselheiro Valmir Ribeiro e vice Ronaldo Polanco. O presidente dou-me por impedido nesse processo, assim eu continuo aqui. Pode permanecer. Não voto. Pode permanecer. Tanto Vossa Excelência como o conselheiro Ronaldo Polanco pode permanecer no plenário. Passamos ao processo. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, é um relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado do Acre, terceiro trimestre de 2018, realizado de acordo com o que manda o regimento interno, onde coloca as atividades desse tribunal, das diversas áreas, presidente, controladoria, DAF. Então, ele está devidamente instruído e assim pronto para, como manda também o nosso regimento e a Constituição, ser encaminhado à Assembleia. Então, é o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. O relatório em referência de responsabilidade do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, presidente à época, sistematizado pelo controle interno com os documentos de estilo, foi elaborado em atendimento ao caput do artigo 107 da Lei Complementar número 38/93 e ao inciso 37 do artigo 13 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo encaminhamento da matéria à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nos termos do parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. É o pronunciamento. Em votação, com a palavra o nobre relator para o seu voto. Excelência, nessa mesma linha, em função da sua coerência e correção, pelo encaminhamento à Assembleia Legislativa, com fundamento no artigo 61, parágrafo 4º da Constituição acreana, combinado com o artigo 13, inciso 37 do regimento interno deste tribunal. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. O relator. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Essa presidência, então, para completar a quórum, acompanha o voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.782, que continua como relator, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata agora este processo de um pedido de revisão da decisão contida no Acórdão 2018, exarado nos autos do processo 24.125, que apurava a responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico no LICOM, apresentado pelo nosso parquê. Nele, a unanimidade, naquele acórdão, a unanimidade decidiu-se nos seguintes termos. Portanto, a ementa apurava a responsabilidade, Procuradoria-Geral do Estado, cadastramento intempestivo de informações, cumprimento do marco temporal definido no Acórdão de 1799, arquivamento, apurado o cadastramento intempestivo no portal da documentação relativa à adesão ao sistema de registro de preço e contratos firmados pela PGE, em data que obedece à prorrogação do prazo concedido pelo Pleno do Tribunal, através do artigo 10.700, do Acórdão 10.799, de 14 de junho de 2018. E assim, com base nisso, o acórdão acordaram os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, pelo arquivamento dos autos. O doutor Parquet ingressou com o presente pedido de revisão com vistas a modificar a decisão que eximiu a gestora da multa em face do não envio ou envio intempestivo dos dados referentes às licitações da PGE, conforme determina a resolução deste Tribunal 97 de 2015. Alega o recorrente que a decisão contida no Acórdão de 1799 não pode servir de arrimo para estabelecer novo marco temporal para o envio das informações ao LICOM, este marco, do 14 de junho de 2018, data em que foi proferido aquele acórdão, uma vez que tal decisão se deu em razão do isolamento e da precariedade dos serviços de internet do município de Marechal Thaumaturgo, sendo, portanto, pontual e exclusiva para o caso. Afirma que não existe outra decisão, senão aquela contida na ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras, publicada no Diário Eletrônico de Contas, de 2 de fevereiro de 2018, que fixou entendimento no sentido de que o envio intempestivo ou não envio de informações atinentes à Resolução 97, a partir de julho de 2016, implicaria em multa aos responsáveis.
por fim, requereu o recebimento do presente pedido de revisão com a correção do erro apontado e aplicação de multa sancionatória ao implicado. As folhas 18 a 22, a primeira inspetoria analisou os argumentos apresentados pelo recorrente, emitindo relatório concluindo pelo conhecimento do pedido de revisão e, no mérito, pelo seu provimento no sentido de revisar o acórdão recorrido. É o relatório, excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Considerando que o Ministério Público de Contas foi o recorrente, que o tema já está exaustivamente relatado, eu me isento aqui a manifestação, pode passar direto ao voto. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Este é realmente um fato interessante, porque havia um desalinhamento de decisões com relação ao preenchimento de informações no LICOM, e na reunião de 2 de fevereiro, como bem colocado no recurso pelo Dr. Parquet, foi entendido e foi publicado que, a partir de antes, portanto, de 2016 para 2017, o não preenchimento correto no LICOM das licitações era dado como não atendido à publicidade. E aí, então, se definiu que já existiria a multa. No entanto, no dia 14 de junho do ano passado, quando se decidiu um processo relativo a Marechal Thaumaturgo, e lá era exatamente publicação de edital, foi entendido que não deveríamos ter multa. Então, aqui começou a divergência com relação a isso. E o que foi conversado de fevereiro a junho com os gestores, que o LICOM, a publicação no site do Tribunal de Contas é a comprovação da publicidade da licitação. Então, nós aplicávamos multa, porque se não estivesse no LICOM, ou se chegasse lá uma semana depois, não teria havido a publicidade. E com isso nós garantíamos a publicidade de todos os atos licitatórios. E com isso nós íamos aplicando a multa. Quando chega este processo, que é de publicidade de edital, onde nós, inclusive, para justificar esta postura anterior, assumida em fevereiro por esse tribunal, era dito para o gestor assim, quando você não consegue publicar no Diário Oficial de Contas, no Diário Oficial do Estado, o que é que você faz? Você cancela a licitação. Então, o tribunal não pode abrir multa, não pode abrir mão de lhe aplicar a multa, porque você não cumpriu a publicidade. E quando vem o dia 14 de junho, num edital, então, mesmo que nós possamos entender que havia problemas de internet lá em Marechal Thaumaturgo, se havia problemas de internet naquele ato, o que é que o gestor deveria ter dito? Não, cancela a licitação, até que haja internet, para eu fazer a publicidade, porque senão eu me escondo atrás da internet, que hoje R$400 por antena eu consigo internet em qualquer parte do país, mas então eu estaria dando uma chance ao gestor de alegar o efeito da internet para não fazer a publicidade, sendo que a publicidade é mais importante do que o outro lado. Então, quando em junho, 14 de junho, este plenário, cheio e completo, define que não aplica multa, ele definiu um novo marco temporal. E aqui não há que se atentar, não, mas esse caso é só para o Marechal Thaumaturgo, porque lá tinha um problema de internet. Não, se tinha um problema de internet, nós aceitamos. Só que se tinha um problema de internet, ele tinha que ter suspendido a sessão, mais uma semana, mais 3 dias, mais 5 dias, e não fez. Então, a multa era devida. Se este tribunal não lhe deu, não foi porque não tinha internet. Não lhe deu porque definiu, este é o novo marco temporal. Então, em função disso,
Este pleno definiu que o marco temporal para o LICOM era 14 de junho, não por causa da internet, não. Não. Mas porque definiu que, num caso de edital sem publicidade, não se aplicava multa. Então, ele estabeleceu um novo marco temporal. Então, com esta explicação e esse entendimento, salvo melhor juízo, data venia, data máxima venia, entendendo que não são coisas correlatas, eu voto pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pela manutenção do acórdão recorrido, entendendo que efetivamente houve aquele novo marco temporal e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Põe o voto, presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, embora seja já um voto vencido pela maioria, mas eu divido do nobre relator e não entendo dessa forma. Eu acho que aquele voto naquele dia, apesar de ter sido do pleno, né, e o pleno decidiu por maioria não aplicar multa naquele processo, mas eu não entendo que isso venha a modificar aquilo que nós já entendíamos e aplicávamos a multa pelo não cadastramento das licitações no LICOM. Então, eu voto com o mesmo entendimento do Ministério Público. Acato e dou provimento ao recurso. Aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro relator, vencida a nobre conselheira Maria de Jesus.